Esse Deus, Ele é maravilhoso. Ele tem feito grandes coisas por nós. Tenho certeza que não foi fácil chegar até aqui. Mas você pode dizer assim comigo: olha, até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. Sabe? Nós estávamos aqui na terça-feira, estudando a palavra, e nós chegamos a finalizar o Evangelho de Mateus. E foi muito maravilhoso toda a obra da redenção, a obra da cruz. E nós precisamos ter uma única certeza. Jesus, ele disse assim: olha, eu estou com você até o final dos tempos. Estou com você. Eu estou com você. Então, não importa se você tem muitas coisas, muitas posses, muitos likes, muita admiração, muitos aplausos. Sabe o que realmente importa? É que Ele está comigo, que Ele está com você. Não importa se você tem dinheiro, se você... O que importa, irmão, é que se você tem a presença. Porque a presença nos leva a uma realidade tão profunda. Como você pode ter saudade daquilo que você nunca viveu? Como tem uma canção da harpa que diz assim: olha, eu tenho do Senhor, eu de ti saudade. Hoje fala da mesma canção que passarinhos, belas flores querem me cantar, mas tem um trechinho que ele fala assim: olha, eu tenho de Jesus saudade. Quando será que eu vou? Esse Espírito lhe anseia pela eternidade, como a gente foi visto aqui no domingo. Lhe anseia pela eternidade, que nós venhamos contemplar para acessar tudo que está disponível. Sabe, existe algo que está disponível, que está palpável. Eu preciso mergulhar, eu preciso tomar posse de tudo aquilo que o Senhor está revelando, tudo aquilo que o Senhor está nos entregando nesses dias. Eu sei, irmão, que não é para muitos, é para muitos, é para quem entende vai desfrutar. Diga amém, amém. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos, agradecer ao nosso Deus que levou em paz, que trouxe em paz uma viagem longa, né? E o Senhor os guardou. Tenho certeza que o Senhor usou muito a vida de vocês, né, Romário, lá. E dos nossos irmãos aqui do Levão Mauá, que sejam muito bem-vindos, né? Você tem a liberdade que abre o Espírito Santo. Eu estava vendo ontem uma das igrejas mais tradicionais do nosso país, que não poderia nem mesmo ter televisão, assistir, né, os membros de televisão. Hoje é a igreja mais tecnológica, que possui o melhor sistema de multimídia, som, imagem. E eu creio nessa preparação, nesse avanço do Evangelho, nesse renovo. Entende? Não que não foi bom o que eles construíram, nos trouxe até aqui, glória a Deus. Obrigado, Deus. Tira só o reverb aqui, por gentileza. E nós vemos que nos trouxe até aqui com muitas doutrinas, porque hoje, até mesmo hoje, muitas pessoas não sabem lidar com a liberdade que há no Espírito. E quem não sabe lidar com a liberdade vai acabar precisando dos regulamentos. Mas hoje eu fico feliz pelo avanço da igreja. Nós não somos igreja sozinho, não é a roupa que determina a igreja, não, é o corpo do Senhor na terra. É a junção de muitos filhos que têm meditado dia e noite nessa palavra e buscando entender o que nela está escrito. Entendo. Então nós precisamos cada dia mergulhar. Amém? Quero convidar você a ofertar nessa casa, você que entende o princípio da gratidão, da generosidade, da fidelidade. E, meu irmão, nós jamais vamos conseguir superar Deus na generosidade de dar, na capacidade de dar, de oferecer. Então, nós vemos que o Senhor, Ele tem nos abençoado e tem nos dado muito mais do que merecemos. Se compararmos as nossas vidas a pessoas que viveram séculos anteriores, meu irmão, você é milionário, né?
você tem acesso a tantas coisas, e que o Senhor, Ele nos dê essa percepção. Porque quando que eu começo a reclamar? Diga, quando, querido pastor? Muito obrigado pelo querido, né? Você também é muito querido, querida. Quando eu não tenho noção daquilo que eu já possuo, daquilo que eu já conquistei, do quanto eu avancei, do quanto eu sou abençoado, do quanto Deus me abençoou, o quanto Deus fez já na minha vida, quando eu vou perdendo, quando eu vou comparando a minha vida à de outras pessoas, quando eu vou observando achando que o verde da grama do vizinho é mais bonito. Não, meu irmão, o Senhor, Ele criou um dia inteiro com 24 horas, e é o maior presente, e deu para nós desfrutarmos. Então cabe a nós administrarmos, fazermos a gestão do tempo, que é o maior desafio desses dias. Não perca seu tempo com coisas vazias, com coisas inúteis. Viva uma vida com propósito. Eu publiquei hoje no Instagram, pela manhã, você vai morrer de duas maneiras, ou pelo propósito, amém? Ou para o propósito. Então, ou você morre pelo propósito, entrega sua vida e gasta pelo propósito, ou você vai acabar morrendo para o propósito e de repente vai viver uma vida que Deus projetou para você, boa ou ruim, mas não projetou para você. Amém? Tá aqui a Dani entregando os envelopes. Você pode fazer a tua oferta através do Pix, do QR Code, da maquininha, do envelope, ou devolver o seu dízimo. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Pai, nós nos alegramos, Senhor, nessa noite pela Tua presença, porque o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção nas religiões celestiais. Nós temos, Senhor, a consciência do Teu Espírito habitando em nós. É o maior presente, a maior riqueza, é o maior tesouro. Meu Deus, nada dessa terra se compara à grandeza do Senhor. Ó Deus, o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, por mais bonito que seja a estrutura. O Senhor decidiu habitar em nós, acreditar em nós quando ninguém acreditava, investir em nós quando ninguém investiu, quando fomos desprezados. E nós nos alegramos, ó Deus, e queremos, Pai, cooperar, queremos semear, ser um semeador. Ó Deus, com a nossa vida, com o nosso tempo, com o nosso recurso, nós queremos ser aquele que vai estender a mesa, Senhor, e não aumentar os muros, criando barreiras. Nós cremos, Senhor, na proclamação do Evangelho puro e simples, que vai trazer vida, que vai trazer alegria, que vai trazer paz no meio das adversidades, no meio das perseguições, no meio das atribulações. Nós cremos, ó Deus, que a Tua presença é o nosso maior tesouro. Ó Deus, estando contigo, Senhor, nada vai nos faltar. É o Senhor que é o maior investidor daquilo que o Senhor está construindo. Nós queremos cooperar, nós queremos participar. Senhor, em nome de Jesus, que os Teus filhos sejam abençoados, ó Deus, enriquecidos, ó Deus, a fim de transbordar, a fim de ser resposta de oração para aqueles que têm chorado, que estão angustiados, que estão clamando, Senhor, desesperadamente. Meu Deus, que o Senhor possa trazer, ó Deus, um novo tempo sobre o lar, sobre a família, ó Deus, para que eles assim possam desfrutar, ó Deus, e contemplar a Sua grandeza e a Tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe sua oferta, seu dízimo, pode trazer diante do altar, e que o Senhor te abençoe. Eu fazer aí através do Pix. Amém? Aquela sempre. O Teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de Tua misericórdia. Aleluia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele nos quer, queridos. Aleluia. Oh, Ele me amou. Nós cremos. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Declare isso, declare isso.
Ele nos ama. Você se sente amado pelo Pai, irmão? Você consegue desfrutar desse amor que está disponível, que está acessível? Amém? Eu estava conversando com uma pastora na segunda-feira e ela perguntou: vocês têm culto da semana? Nós falamos: sim. Mas é culto de quê? Eu falei: culto de celebração, de adoração. Nós precisamos ficar buscando as mãos, se nós temos o coração segundo o coração de Deus, se o nosso coração está alinhado. Nós não precisamos ser interesseiros, porque todo aquele que é interesseiro deixa de ser interessante. Tem muita gente se relacionando com Deus por aquilo que Ele pode oferecer, por aquilo que Ele pode dar, mas o Senhor, Ele tem nos dado o entendimento, Ele tem nos ajudado a amadurecer através das pressões, através das lutas, das dificuldades, para que nós venhamos anunciar esse evangelho puro e simples, onde Jesus ele é suficiente, onde nós entendemos o real valor, onde os nossos valores não têm um preço, onde o nosso altar não vira um palanque, onde podem tentar caçar de todas as maneiras, mas não vão encontrar. Que tenhamos uma só dívida, como diz a palavra, que seja o amor. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, fala: eu te amo em Cristo Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Eu li pela manhã também, dizendo numa história, olha, Eclesiastes capítulo 7, verso 2, é melhor ir a funerais que ir a festas, afinal todos morrem. E é bom que os vivos se lembrem disso. A tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. Amém? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e que ela possa nos mostrar para nós mesmos e alinhar o nosso coração. Meu Deus, converter-nos verdadeiramente, que nós venhamos a ter esse acesso, Senhor, com a visão, com a audição da verdade. Ó Deus, conhecermos a verdade para que ela venha nos libertar de nós mesmos, dos traumas, das dores, das nossas argumentações. Meu Deus, nós queremos viver algo novo. Ó Deus, sabemos que isso só pode vir do céu. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, essa palavra ela falou comigo pela manhã, porque, de fato, hoje existem muitas pessoas que querem apenas se divertir, sem responsabilidade nenhuma, não entendendo que é muito mais do que pagar contas, é muito mais do que levantar cedo, ir trabalhar e produzir. Na verdade, nesses dias eu sinto como o decreto de Faraó quando Moisés queria trazer libertação ao povo. Vocês estão sem serviço, disse Faraó. Foi isso? Vocês estão sem serviço. Então agora vocês estão querendo aí adorar o Senhor, o Deus de vocês. Então agora vocês vão ter que trabalhar mais. Nós não vamos dar os insumos para vocês produzirem. Agora vocês vão ter que ir lá, correr atrás, trazer e continuar entregando a mesma quantidade de produção. Então é bem verdade que diante da desvalorização real, diante de tantas coisas que estão acontecendo no mundo, a nossa correria é muito maior. Os dias passam muito rápido porque é cheio de ocupações, é cheio de distrações. Não é verdade? Antes nós ficávamos na sala de um consultório e 1 hora parecia uma eternidade. Hoje não mais, porque as telas nos distraem. Nós estamos vendo algo a todo instante. Só que o excesso e a overdose de informações não produz transformação. O que vai produzir transformação é a presença do Pai, e a consciência do Espírito Santo, que Ele habita em nós e que nós precisamos andar em fé, não por aquilo que estamos vendo, porque na maioria das vezes o que nós estamos vendo são obras humanas, são produções humanas, tecnologias que fazem os nossos olhos brilharem,
mas o que Deus tem para nós é muito maior e muito melhor do que aquilo que o mundo vem tentando competir, vem trazendo uma competição pela nossa atenção. Então, de todos os lados, alguém quer ter tua atenção. A mídia quer vender para você, o comércio de todos os lados, os banners, os outdoor, na televisão, nas séries, de uma forma consciente ou inconsciente, ali eles são intencionais em tudo aquilo que eles falam. Obrigado. E nós vemos que nós precisamos ser intencionais, conscientes da presença do Espírito Santo, porque Ele está aqui, amém? Ele está aqui, Ele habita em nós. Nós quantas vezes não oramos, Senhor, entramos na sua presença, mas nós não saímos, porque se nós subirmos aos céus, lá Ele está. Se descermos à sepultura, ao mundo dos mortos, lá Ele está também. Não tem lugar onde eu possa me ocultar do Senhor, porque Ele se faz presente. Ele é onipresente, é um dos seus atributos. Diga glória a Deus. Então nós vemos que o maior ladrão do propósito é o prazer, e muitas pessoas estão se perdendo em meio aos prazeres oferecidos. O inimigo, ele vem de uma forma sedutora, te impulsionando a ter mais prazer. O que me dá prazer? Ficar horas e horas no Netflix, no YouTube, no Facebook, muitas vezes olhando aquilo que eu queria viver, mas eu não consigo ter a força para colocar em prática aquilo que eu preciso fazer para viver aquilo que os outros estão vivendo. A realidade desses dias é que muitas pessoas estão fazendo o que todo mundo está fazendo, e estão se perdendo por causa disso. Um pastor amigo meu, ele publicou um tempo atrás: olha, corra para a fila do difícil, porque na fila do fácil tem uma multidão. E assim é, meu irmão, a porta do céu, ela é estreita e são poucos os que a encontram. E nós precisamos entender que nos dias de festas nós não refletimos acerca da morte, da vida, da eternidade, mas no dia do luto, sim. Por mais doloroso que seja. Esses dias eu tive um sonho totalmente perturbador, onde eu perdia um parente bem próximo, e eu falei, meu Deus, estava aqui dentro da igreja, as pessoas vinham para me contar, e assim, de uma forma, e eu acordei meio atormentado. A primeira coisa foi querer dar um abraço, querer dar um cheiro, querer ver se essa pessoa estava bem. Então, meu irmão, nós precisamos entender que no dia do luto, a reflexão, e é mais sábio eu estar consciente que a minha vida aqui vai durar 70, 80, 90 anos do que viver uma vida desregrada. Então, para você que tem buscado ter intimidade com o Senhor, vai ser cada vez mais pressão. Diga assim comigo, pressão. Não tem um caminho de facilidades, porque vai ser exigido daqueles que têm acesso. Você acessou ao lugar secreto, obteve a revelação, está desenvolvendo na mesa. Cara, agora existe uma responsabilidade com tudo isso que o Senhor, Ele te entregou, Ele me entregou. Amém? Então que nós venhamos ter a ciência que tudo que o Senhor, Ele fez nas nossas vidas é com um propósito, é com uma missão, é para um tempo específico, e nós precisamos transbordar o quanto antes. Você sabe se você vai ter tempo de dizer que o Pai está chamando alguém num próximo encontro, numa próxima oportunidade? Então, nós vemos, né, que você chegou lá e uma das primeiras coisas que aconteceram foi ter que ministrar um culto fúnebre. E é desafiador, irmão, é desafiador. Nós precisamos entender que o Salmos 90, se eu não me engano, o verso 3 vai dizer: olha, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós venhamos viver com sabedoria. Para que nós venhamos viver com sabedoria. E o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Nós estávamos aqui na terça-feira e somente com a leitura da redenção, foi uma presença tão maravilhosa. E as lágrimas começaram a nos envolver,
porque, meu irmão, o que o Senhor Jesus, Ele sofreu, Ele padeceu, era para mim estar lá, era para você estar lá, era para nós recebermos a condenação, e o Senhor, Ele veio nos... Calma aí, deixa o meu tangedor chegar. E o Senhor, Ele veio se entregando por nós. Então, Ele foi nos instruindo na vida, no propósito, como nós precisamos viver aqui nessa terra. Amém? Está comigo? Diga amém. Amém. E em Mateus 10, verso 7, quando Ele escolheu os apóstolos, totalmente pessoas improváveis, pessoas que talvez não tinham uma boa oratória, não tinham uma graduação, um mestrado, não tinha acesso à tecnologia, não tinha. Talvez pessoas que coach nenhum falaria para escolher, mas Ele escolheu, porque Ele transformou essas pessoas através do discipulado. E o discipulado de Jesus não era algo marcado, algo programado. Ele dizia: vem e me segue. E esses camaradas decidiram seguir Jesus, acompanhar, ser testemunha ocular dos seus feitos. E após Ele escolher esses discípulos, Ele deu algumas direções. E uma delas, no capítulo 10 de Mateus, verso 7, Ele falou: olha, vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. E, meu irmão, o reino dos céus, aqui Mateus escrevendo, ou o reino de Deus, ele não falou reino de Deus porque ele estava escrevendo para os judeus, e eles não falavam o nome de Deus em vão. Ele é maravilhoso porque no reino de Deus há perfeição. No reino de Deus não há doentes, não há tribulação, não há endemoniado, não há. Então Ele veio anunciando esse reino e trazendo a materialização na vida das pessoas que estavam ali contemplando a chegada do reino. E Ele falou: olha, vão e anunciem, vão, essa instrução, vão, ou indo, vão, anunciem que o reino está próximo. Meu irmão, nesses dias as pessoas estão vivendo overdoses de informações. Já percebeu que muitas vezes nós não sabemos de algo, nós vamos lá no Dr. Google e consultamos. Todo assunto, mecânica, jurídico, tecnologia. E se nós tivermos um pouco de paciência, meu irmão, teve gente que construiu uma casa olhando processos ali. Construa a sua casa passo a passo. Coloque um piso passo a passo. Pinte sua casa passo a passo. Arrume seu carro passo a passo. Nós temos milhares e milhares de informações disponíveis, mas uma notícia boa, que é o significado do Evangelho, é: o reino de Deus está em nós. O reino de Deus está em nós. Não está próximo, Ele já chegou. Ele está em nós. Ele está aí dentro. A nossa performance fora não impressiona Deus. O que impressiona é o que está dentro. Eu, no começo da minha conversão, sem entender nada, eu só queria achar onde estava falando a respeito de Jesus. E um religioso, ele falou para mim: olha, Deus não é açougueiro para querer só o seu coração, você precisa se santificar. Apontando para vestes, né? Não podia usar bermuda, não podia usar camiseta. Eu falei: meu Deus, será que é isso mesmo? Mas se for, eu quero. Se for, eu quero, eu vou procurar entender. Mas se for, eu quero do mesmo jeito. Mas só que existem muitas pessoas que têm uma boa oratória e está caindo nesses dias. As máscaras estão caindo, as denúncias estão aparecendo. Tem uma boa performance no culto, falam muito melhor do que eu, fala muito melhor do que muitos coachings, mas tudo aquilo que não tem essência está caindo nesses dias, e nós oramos para que caia, para que haja arrependimento, consequentemente conversão e salvação, para que eles tenham tempo para se arrependerem, olharem para o Criador e temerem de fato, porque, meu irmão, Deus, Ele é amor, mas Ele também é fogo que consome. Ele é fogo consumidor. E tem muita gente brincando com que Deus leva muito a sério.
Então nós oramos para que as máscaras caem, para que a idolatria, até mesmo no cenário gospel, venha cair, todos os altares pagãos, e que só Ele seja digno dos nossos cultos. Que não tenha um culto para as pessoas. O culto não é para agradar as pessoas, o culto é para agradar Ele. Antigamente as pessoas de fato elas mudavam de vida, hoje elas mudam de igreja quando há o confronto, e é pela palavra. Se é algo que está sendo direto ou indireto, como podem classificar, se está pautado aqui no fundamento das Escrituras, é para mim, é para você. Essa espada corta mesmo, mas não é para nos deixar sangrando, mas é para fazer uma cirurgia e arrancar o câncer chamado pecado que quer nos dominar. Então, as obras da carne vai trazer morte eterna, mas os frutos do Espírito vai nos conduzir à vida eterna. E nós precisamos entender que precisamos proclamar esse reino. E eu não posso somente falar é fácil, o difícil é pregar. O difícil, ou melhor dizendo, o difícil é viver. O difícil é pregar. O difícil é viver. E existem muitas pessoas que já deixou de lado os fundamentos, já se entregou aos prazeres, às seduções, estão sendo roubadas no seu propósito. Eu percebi algo na minha trajetória, que é muito difícil ouvir a voz de Deus, quando muitas vezes eu já decidi no meu coração fazer da minha forma, da minha maneira, do meu jeito. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, o apóstolo Paulo, ele traz uma instrução para Timóteo, é uma carta pastoral, assim como Tito, e eu amo que ele vai dizendo assim, olha, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações, não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Diga amém. Então, meu irmão, essa instrução é para mim, é para você que quer seguir Jesus, porque o vinde a mim, que é necessário, se ainda você está nesse processo do vinde, vem até Ele, corra, se lance, só não sai cheio, quem já chega cheio. Agora se você se esvazia de você mesmo, Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém, eu estou vazio, Ele te enche. Ele nos enche da sua presença, Ele nos traz uma alegria que é palpável, irmão. Nós estamos vivendo esse tempo onde precisamos estar preparados para revelar o motivo da nossa fé, da nossa esperança, para aqueles que nos perguntarem, será que eu creio mesmo de fato? Será que eu tenho fé? Ou será que eu estou vivendo no mesmo sentido que todo mundo está caminhando, correndo atrás de coisas o tempo inteiro, fazendo tudo o tempo todo e ao mesmo tempo e não conseguindo realizar nada? Então, indo, pregue o evangelho, pregue a palavra, quer a ocasião seja favorável, quer não. Nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas já não estão escutando o ensino verdadeiro, estão levantando altares para si mesmos, estão zombando, né? Onde estão os zombadores? Eu tinha anotado aqui alguém, eu li hoje pela manhã em Provérbios, deixa eu ver se eu acho aqui, mas existem muitas pessoas zombando, e o ai de Deus, ele me faz temer, porque até os demônios eles temem, creem e até tremem por isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em Provérbios capítulo 3, verso 34, diz assim, que o Senhor zomba dos zombadores. O Senhor, Ele zomba dos zombadores.
mas concede graça aos humildes. Você sabe por quê? Porque não conhece o braço forte do Senhor. Aqueles que estão zombando, seja aí nas mídias. Meu irmão, eu sei de uma coisa, que o evangelho, ele não precisa de defensores, ele é como um leão, ele só precisa sair da jaula. Ele só precisa sair de mim e de você, ele só precisa sair do nosso interior e ser proclamado. Eu admiro a conversão do Charles Spurgeon, que numa noite fria, de neve, nem mesmo o pastor conseguiu chegar para o culto. E o irmão que estava zelando pela igreja, varrendo, cuidando, limpando, ele seria o pregador daquela noite. E ele preocupado: pastor, eu não sei pregar, eu só varro aqui, eu só faço aqui. E ele leu um versículo de Isaías, um versículo apenas. E aquela palavra, meu irmão, entrou no interior de Charles Spurgeon e trouxe vida para ele. Na noite fria, aqueceu o seu coração e ele encontrou um propósito para ele viver. E tanto nos abençoa até hoje com seus escritos, com a sua vida de devoção. Então a nossa vida não é só para marcar essa geração, entende? A sua vida não é para marcar só essa geração. Quem vai sentir sua falta depois que você partir? E por quanto tempo sentirão sua falta depois que você partir? Eu tenho amigos que se foram, que eu amava, que eu respeitava, que sorríamos e brincávamos juntos, mas eu preciso ser intencional e muitas vezes, de repente, ver uma foto para eu lembrar. Ouvir uma música talvez para lembrar de um momento que nós vivemos juntos. Mas, meu irmão, se você foi alguém ou tem sido alguém que tem tocado pessoas, tem tocado corações, meu irmão, essas pessoas jamais vão se esquecer. Jamais vão se esquecer daquilo que você realizou quando trouxe uma relevância, quando trouxe um propósito, quando trouxe a existência aquilo que não existia. Ah, meu irmão, quando você liberou uma palavra pela fé e aquela palavra trouxe vida onde tinha morte, trouxe alegria onde tinha tristeza, trouxe esperança no meio do caos, trouxe paz no meio da tribulação. É isso, esse é o reino. Pastor, mas eu não estou enxergando, eu não estou vendo, a circunstância ao meu redor me oprime, me angustia. É assim mesmo. Você sabe que nós somos esmagados, espremidos, mas nós não podemos desanimar, porque nós temos uma esperança. E qual é a nossa esperança? É Cristo. O que nós precisamos não é olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para baixo, é olhar para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro. Aleluia. Nós estamos saindo, nós saímos para pregar, para fazer uma oração, e algumas vezes falamos do amor de Cristo. E aí existem muitas pessoas que trazem a seguinte frase: eu já sou conhecedor da palavra, eu já conheço, eu estou afastado, eu já vivi, eu era isso, eu era aquilo, eu fazia isso, e começa a falar dos feitos, vivendo uma vida através do passado, se esquecendo do presente e muito mais ainda do futuro. Está difícil para as pessoas escutarem o ensino verdadeiro, porque está cheio de falácias, está cheio de mentiras. E enquanto, meu irmão, tiverem pessoas que amam mais a mentira do que a verdade, vai haver os falsos profetas, os falsos pregadores, aqueles que falam em nome de Deus o que Deus não disse. E eles falam nas nossas emoções, porque eles têm um objetivo: chegar nos bolsos. Diga misericórdia. Então, está desafiador, mas nós precisamos ser aqueles que vão semear. Eu não sei qual o solo está fértil, eu não sei quem vai vir depois de mim regando, eu não sei também quem vai colher, mas uma coisa é certa: eu preciso semear. Tem sementes aí dentro de você, irmão? Tem sementes nas suas mãos, na sua boca. Você é uma voz. Porque nós não podemos mais ficar refém das circunstâncias. Eu preciso olhar para Ele, para que eu possa semear na terra, acreditar em pessoas.
Pastor, está difícil demais acreditar em pessoas. Concordo. Porque antes nós não precisávamos de contratos, registro em cartório, para estabelecermos um vínculo profissional, ou um vínculo comercial. Mas hoje, meu irmão, existem pessoas que estão há 15, 20, 30, 50 anos, é indiferente dentro da igreja, que não cumpre com a sua palavra. Mas nós não. Isso só acontece em outros lugares, isso aqui não. Que nós venhamos ter essa identidade de filhos, filhos que buscam o Pai, filhos que vivem através desse ensino verdadeiro. Por quê, pastor? Porque tem muita gente buscando mestres que vão dizer somente aquilo que agrada os ouvidos. Não, eu vou lá porque lá tem uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, tem uma palavra disso, daquilo. Quando eu busco Deus de verdade, Ele sabe exatamente aquilo que eu preciso. E sabe qual foi o maior problema da minha vida? É que no momento que eu precisava ser confrontado, eu fui consolado. Isso trouxe marcas profundas para mim, para minha família, que estão marcadas já estão registradas e não tem como voltar atrás. Então, eu preciso do confronto, eu preciso do consolo, eu preciso da proteção, eu preciso da direção, e tudo isso está em Deus. E se eu tenho a ciência que o Senhor Ele está no ambiente, meu irmão, eu vou tomar posse. Você já viu aqueles crentes que após ouvir uma palavra dura, uma palavra de confronto, fala assim, nossa, mas como fulano tinha que estar aqui, como ele... Essa palavra era para fulano, essa palavra era para ele, eu sei o destino dessa palavra, eu já sei, vou pegar o link da pregação e vou mandar para ele. Não, é para mim, é para eu crescer, é para nós amadurecermos, é para nós enxergarmos, irmão, que nós estamos querendo acessar um nível de intimidade no Senhor. Vai ser exigido muito mais, a quem mais é dado, mais será cobrado. Não significa que os nossos dias vão ser fáceis, pelo contrário, irmão, quando nós achamos que vamos ter um pouquinho de paz, vem o inimigo e semeia o joio no nosso arraial, e aí nós vemos a nossa colheita crescendo ali, e se a gente não esperar o tempo adequado, nós vamos perder o trigo também por causa do joio. Então nós precisamos ter atenção. É isso que o apóstolo Paulo está instruindo aqui o pastor Timóteo. Eu tenho falado aqui, não é a busca pelo título. Não, meu irmão, nem sempre quem tem o título tem autoridade, nem sempre quem tem a posição está posicionado. Então eu preciso ter a autoridade que vem do autor, do céu, do Pai das luzes. E nós precisamos viver nessa permanência de unção, de graça, de amor, de lealdade ao nosso Deus, que liberou uma palavra ao nosso respeito. Eu digo aqui que aqui não é o encontro das ovelhas, não é a reunião das ovelhas, é o encontro dos pastores, porque, meu irmão, existem milhares de pessoas que precisam de apacentamento, de cuidado, de proteção, de direcionamento, precisam de um pastor, precisam de um profeta, precisam de um mestre, precisam de um apóstolo, precisam de um evangelista, e está aqui. Talvez você não tenha esse entendimento claro ainda diante dos seus olhos, mas é você, Deus te escolheu para algo, para que você vá e produza frutos, para que você vá e semeie. Deus te escolheu, irmão, Deus me escolheu. Meu irmão, nós somos privilegiados por termos essa revelação, por termos o conhecimento maravilhoso de que Jesus é o Cristo, e que, meu irmão, se crerem ou não, um dia todo olho o verá, Ele vindo nas nuvens, toda língua confessará, todo joelho se dobrará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então essa é a verdade, não há um outro caminho. Eu não preciso viver de sacrifícios, eu preciso viver através da obediência. Ele está dizendo para nós, olha, vão. Tem uma palavra que traduz isso, que diz assim, olha, kadima, que é vai, bora. Nós não podemos ficar parados.
Nós não podemos ficar observando aqueles que estão indo. E sabe qual é a realidade, irmão? Quem não constrói nada sempre está criticando quem está construindo. E aí a gente vê tantos críticos na internet, tantos comentários desnecessários. Muitas vezes uma fala num grupo de WhatsApp é proclamado para aqueles que têm uma notoriedade, para aqueles que têm uma vida pública já, uma voz na nação. E aí aquilo se torna horrível, e tantas pessoas que se dizem cristãs, ao invés de ter misericórdia, estão apontando o dedo, estão julgando, e se esquecem da palavra, que da mesma forma que eu medir, eu serei medido, da mesma forma que eu julgar, eu serei julgado. Por isso é muito melhor eu exercer misericórdia com aqueles que estão caindo, do que julgamento. Estão comigo? Diga amém. As pessoas estão rejeitando a verdade e correndo atrás de mitos. Meu irmão, estão vivendo através de entretenimento. Charles Spurgeon, ele dizia lá atrás que nos últimos dias, meu irmão, no lugar dos pastores ministrando a palavra no altar, estariam os bodes entretendo os palhaços. E eu preciso estar bem ciente do lugar onde eu estou inserido, porque não é um lugar de entretenimento, meu irmão, é um lugar de preparação, é um lugar onde eu preciso estar com o capacete da salvação, com o escudo da fé, com a couraça da justiça, com a espada do Espírito. Eu preciso me preparar para as guerras que não são carnais. Muitas vezes eu estou preso a tanto a minha humanidade, e achando que o problema é o fulano, que o problema é aquela pessoa, que o problema é o meu chefe, que o problema é aquele que está pegando no meu pé. Meu irmão, é muito maior do que isso. A nossa luta é contra principados, fortalezas, espíritos malignos que estão atuando nas regiões celestiais, aprisionando pessoas de fato. Como? Dando tudo o que elas querem. Mas como isso pode ser uma prisão? Ah, meu irmão, é o laço do adversário. Quando uma pessoa quer navegar para longe de Deus, o diabo ele sempre vai ter um barco preparado. Não precisa ser remar, não precisa fazer nada, ele vai guiando, até deixar a pessoa no mais profundo mar, no mais profundo, na mais densa tempestade, para que ela não encontre mais sentido para a sua vida. Ele fala: eu perdi o sentido da vida, eu não quero mais viver. Então nós precisamos entender que nós carregamos a verdade, amém? Você conhece a verdade não é um conceito. O que é a verdade? Qual é a verdade? Nós não precisamos de tantos filósofos ou tantas formas que a ciência nos traz em argumentações para revelar a verdade. A verdade é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, sabe, existem tantas pessoas cegas, vivendo através das seduções que o adversário tem proporcionado, porque ele é astuto, ele quer oferecer uns 70, 80 anos de prazer por uma eternidade de sofrimento, dor e ranger de dentes. Ele já está condenado, ele só quer arrastar, ele só quer tocar em Deus, trazendo morte para aqueles que Ele criou à sua imagem e semelhança. Então, meu irmão, olha só, o Evangelho da cruz, o Evangelho de Cristo, ele nos diz que Deus ele não quer que ninguém se perca. Então eu não posso me conformar, pastor, até aquele infeliz que tacou pedra em mim, que esses dias eu ouvi um pastor testificando que uma pessoa que feriu ele bastante, que fez ele passar por maus bocados, ele foi na igreja dele esses dias atrás, e ele preparou um banquete para receber. Ele preparou uma mesa, irmão, pensando, eu imagino a mesa, porque só quando nós vamos lá, e no período de comunhão, sabe aquela mesa, aquela mesa posta, com detalhe, com aquelas taças, aquelas jarras, aquela garrafa de café que você não vê em qualquer lugar. Eu imagino um banquete, meu irmão,
porque é assim que o Senhor, Ele nos ensina. Prepara um banquete na presença dos seus inimigos. Seu cálice vai transbordar, irmão. Essa é a presença, a palavra. O apóstolo Paulo vai falando para Timóteo: olha, mantenha a sobriedade em todas as situações. Mantenha a sobriedade. Seja sóbrio, irmão. Sabe, esses dias eu trabalhando no aplicativo, eu peguei um jovem. Ele estava totalmente embriagado, 7 horas da manhã, um cheiro. Ele não aguentou nem ficar acordado no trecho da viagem, porque ele não conseguia, tamanha era a influência ainda do álcool no seu organismo. E tem tantas pessoas assim, pessoas que já perderam o sentido. Já viu alguém embriagado? Já viu 2 bêbados brigando, irmão? A coisa de doido. Mas eles perdem o sentido, vão querendo acertar e erram, vão querer acertar e caem. E o Senhor, Ele nos instrui para nós ficarmos acordados, ficarmos vigilantes, ficarmos com os olhos abertos, mantermos a atenção, porque os sinais estão aí. A realidade de igreja que nós estamos vivendo é uma realidade de igreja apocalíptica. Então é por isso que o que me trouxe até aqui não pode ser suficiente para me levar adiante. Por quê? Porque as guerras agora são maiores, as pressões são maiores, a iniquidade tem aumentado, o amor de muitos tem se esfriado. As pessoas muitas vezes entram e saem do templo e não entram no culto, não conseguem se conectar, sabe quando você chega na casa de um conhecido pela primeira vez e, meu irmão, tem duas coisas que não se nega para ninguém: um copo de água e a senha do Wi-Fi, né? E aí você chega lá na casa do fulano e geralmente não tem sinal, né? Entra lá, acessa, e aí você tá lá, às vezes precisa ver se tem alguém que te mandou uma mensagem, vou ver um e-mail, e aí você sabe que a rede está disponível, mas uma vez que você não tem a senha, você não consegue navegar, você não consegue desfrutar daquele acesso. Então existem muitas pessoas que chegam orgulhosas, arrogantes, soberbas, querendo ser melhores do que os outros, sentam aqui em cima na plataforma para ficar olhando para as pessoas com um olhar de julgamento. Cristo, Ele nunca foi assim. Talvez se Cristo estivesse aqui no culto, aqui como homem, talvez Ele estaria lá na porta, talvez ele estaria lá no lugar da intercessão, no secreto. E, irmão, existem tantas pessoas que querem ser vistas porque não querem o serviço do trabalhador que o Senhor está chamando. Uma canção dos trabalhadores que fugiu agora, mas que nós venhamos entender, irmão, que é muito mais do que frequentar um ambiente. Nós precisamos ter essa atenção, porque os dias são maus, e no período tribulacional nós vemos que os falsos profetas, eles vão enganar até mesmo os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que dão voz ao chamado, aqueles que aceitam o chamado, aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor, eu já passei pelo vinde, eu fui, entreguei tudo, eu fui curado de muitas dores, muitos traumas, só que agora eu quero mais, eu quero te seguir, então o vinde não vai te custar nada, mas o ide, o vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, não te custa nada. Agora vem após mim, vai nos custar tudo. E ele vai falando aqui: olha, Timóteo, não tenha medo de sofrer. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: não tenha medo de sofrer. Você sabe que o sofrimento, ele tem um propósito, nos fazer lembrar que o céu não é aqui, irmão, que a eternidade não é aqui, que tem um lugar que nos espera, que não haverá dor, não haverá choro, não haverá ranger de dente, não haverá tristeza. Aleluia. Não tenha medo. Eu não sei você, mas eu sigo o canal do Portas Abertas e nós vemos que está estreitando, irmão.
Nós temos irmãos sendo perseguidos no México, aqui pertinho de nós, sendo maltratados por causa do Evangelho. Então, se eu estou sendo maltratado, né? Se eu estou sendo perseguido, se eu estou sendo pressionado por aquilo que eu fiz, pelas minhas más obras, é a consequência, semeadura e colheita. Mas se eu tenho andado de maneira sóbria, vivendo o Evangelho genuíno da verdade, caminhando com Cristo, em integridade, em honestidade, em retidão, em santidade, meu irmão, aí pode ter certeza que o seu galardão, existe um galardão que te espera, existe algo poderoso que o Senhor lhe tem preparado para aqueles que não desistem, para aqueles que não têm medo de sofrer. Muitos, não foram poucos que vieram antes de nós, sofreram e não foi pouco, não foi pouco, irmão. Nós vemos o sofrimento de Cristo, os açoites recebidos, a coroa de espinho, eles lá zombando, você não é o rei dos judeus, desce daí agora, eles furando o lado do Senhor com uma lança, eles fazendo tantas coisas, e não só Cristo, mas outros, muitos outros que vieram após, foram degolados, foram apedrejados, meu irmão, foram crucificados de cabeça para baixo, porque não se consideraram dignos de ser crucificado como mestre. Então não tenha medo de sofrer. Sabe aquele evangelho que diziam, como o jogador disse, disseram que eu não ia sofrer, disseram que eu não ia chorar, disseram, mentiram. Mas a certeza que nós temos, irmão, que se você se tornar participante do sofrimento de Cristo, você pode ter certeza que você vai ser participante da sua glória. Você pode ter certeza que se você está padecendo por causa de Cristo, meu irmão, existe uma glória que nos espera, que não se compara a sofrimento algum que nós passamos aqui na terra. Aleluia. Sabe? O sofrimento é para os cristãos entenderem que nós precisamos almejar o céu mais do que todas as coisas. Entenda uma coisa, meu irmão, as pressões, as dores nos formam. Muitas pessoas têm parado diante da adversidade. Eu não vou conseguir, e estão declarando isso diante delas. Mas nós caminhamos com Cristo. E precisamos entender que o lugar que Deus está nos conduzindo, se você está entendendo os sinais desses dias, meu irmão, é um lugar de preparação, porque não são todos que estão indo para este lugar. Nem todo ambiente religioso está promovendo essa palavra, que Deus ele está onde a palavra dele é ministrada. E é bem verdade que se Jesus voltasse agora, talvez seria um péssimo negócio para muitas igrejas. Diga misericórdia por isso. Mas é uma realidade, porque o evangelho se tornou um negócio. Então o lugar que Deus ele está nos conduzindo exige uma preparação. Então eu creio que aqui o Senhor ele está preparando os seus soldados. Está preparando os seus soldados. Eu disse aqui que, meu irmão, no dia que o meu filho foi trabalhar comigo, nós estávamos indo ali na estrada do Montanhão, no Seleta, e aí de repente a gente precisou encostar o carro, porque estava vindo a tropa do exército vindo, né? Eles treinando com arma na mão e gritando, e meu irmão, eles estavam se preparando. E é assim, o Senhor está preparando os seus soldados. O Senhor ele está nos preparando como igreja. Ele ficou com medo e falou: agora, pai. Não tem nada. Irmão, entenda algo, que sempre antes de Deus te colocar no próximo nível, Ele te separa. Ele te separa. E não é solidão, é amadurecimento. Muitas pessoas querem promover a si mesmo, querem aparecer, querem pregar. O tempo mais precioso é o tempo onde Deus ele nos separa. Como Ele separou tantos homens que lutaram com Gideão. Não foi aqueles mais de 30 mil homens. Não foi. Separou apenas 300. Então, Deus ele está te separando. Te separando, meu irmão. E o esconderijo nos forma muito mais do que os lugares
de acesso, o lugar público. Eu disse aqui, e anote isso, se você quer anotar, olha, Deus te entrega a revelação no secreto, te direciona para você desenvolvê-la na mesa, para você manifestar no público. Porque existem tantos escândalos? Porque inverteram os processos. As pessoas quiseram primeiro manifestar algo no público que não havia sido edificado no secreto, fundamentado no secreto. E aí, meu irmão, se torna um escândalo. Eu quero declarar para você hoje, olha, tome hoje a decisão de ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser e toque nas vidas que Ele te chamou para tocar. Deseje hoje isso com desejo mesmo, com intensidade. Ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser e tocar na vida que Ele te chamou para tocar. Amém? Deixa eu ver aqui, já passei. Se coloque de pé nessa noite. O Senhor, Ele não promove pessoas, o Senhor, Ele promove a sua verdade. Ele promove a palavra. Mateus 22:14 diz, olha, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Não vá pelo caminho que a maioria está indo, não fale o que a maioria está falando, meu irmão. Sabe aquele ditado, a voz do povo é a voz de Deus? Mentira. Mesma voz que gritou Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, foi aqueles que gritaram atrás das vozes dos sumos sacerdotes, daqueles líderes religiosos invejosos, porque até Pilato ele falou, esse povo é invejoso, ele não tem nada, ele não tem nada, são invejosos. Então não vá, procure andar ainda pela porta estreita, Romanos 10:13 diz, olha, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Pois as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Ah, meu irmão, que seja você. Cuidado com a maioria, foi a maioria que não entrou na arca. Foi a maioria que fez um bezerro de ouro, foi a maioria que pediu para soltar Barrabás. É a maioria que vai entrar pela porta larga. E a maioria que concorda com o pecado. Portanto, meu irmão, Jesus, Ele não vai com a maioria. Nós podemos saber as palavras corretas, a verdade, e mesmo assim ainda não mudar, como Judas, ouvir os melhores sermões e mesmo assim não se arrepender. Existe uma diferença em informação e transformação. Transformação é quando nós mudamos, e o Senhor nos chama para mudar a nossa mentalidade. Amém? Feche teus olhos, fale com o Pai agora nessa noite. Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, tem